Paz, irmãos, louvamos e agradecemos o nome do Senhor por podermos nos reunir mais uma vez na presença dEle. Oremos. Senhor amado, em nome de Jesus, nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome nessa tarde. Te agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui reunidos em Teu nome. Venha falar conosco, venha abençoar o Teu servo, venha usar a vida dele, Senhor, que vai trazer a palavra. Senhor, em nome de Jesus, que seja uma tarde sobrenatural, cheia da Tua presença, em nome do Senhor Jesus, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa tarde tão especial que o Senhor preparou para nós. Como eu disse para o grupo, venha aquecer seu coração com o Espírito Santo. É isso que nós desejamos e é isso que nós vamos ter nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Aleluia, glória a Deus. É aquele louvor que você mandou? Só aquele? É. Amém. Glória a Deus, queridos. Privilégio estarmos juntos. Nós mandamos as letras no WhatsApp. Vamos adorar ao Senhor. Uma oração cantada. Amém. Adorar-te quero hoje, entregar-te meu amor, encher-me do calor da tua presença. Amar-te é um prazer, conhecer-te é o meu querer, descansar no saber que tu me amas. Vamos pegar o tom certo, né? Agora que eu... Amar-te mais e dar-te mais teu coração. Vou dar o tom no meio. Meu amado Deus, é minha oração, render-me a ti de coração. Paz, querido. Ninguém é igual a ti, por isso eu canto assim, do meu amor por ti e do teu doce amor por mim. Vamos subir o tom. Adorar-te quero hoje, entregar-te meu amor, encher-me do calor da tua presença. Amar-te é um prazer, conhecer-te é o teu querer, descansar em saber que tu me amas. Amar-te mais e dar-te mais meu coração. Meu amado Deus, é minha oração, render-me a ti de coração. Ninguém é igual a ti, por isso eu canto assim, do meu amor por ti e do teu doce amor por mim. Adorar-te eu quero hoje, entregar-te meu amor,
encher-me do calor da tua presença. Amar-te é um prazer, conhecer-te é meu querer, descansar no saber que tu me amas. Amar-te mais e dar-te mais teu coração. Meu amado Deus, é minha oração, render-me a ti de coração. Amar-te mais e dar-te mais meu coração. Meu amado Deus, é minha oração, render-me a ti de coração. Ninguém é igual a ti, por isso eu canto assim. O meu amor por ti, o teu doce amor por mim. Oh, ninguém é igual a ti, por isso eu canto assim. O meu amor por ti e do teu doce amor por mim. Oh, grandioso teu amor, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Antes de respirar, tua vida em mim. Oh, imenso, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim, ninguém se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado pelo teu amor, Jesus, naquela cruz. Oh, teu doce, infinito amor sobre as nossas vidas. Te adoramos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Te adoramos, te adoramos. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Já saudando os irmãos que entraram aqui agora, os que já chegaram. Glória a Deus. A Beth disse que está chegando. Quem é a
A irmã, aleluia. É que aqui tem um codinome, né? 4294. Eu falei, quem será? Tem, né, no Instagram vem uns. Não é o nome que a gente está acostumado, né? Amém, queridos. Vocês estão bem? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Dias quentes, abafados, e que o Senhor tem nos conduzido, tem nos sustentado. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a palavra em João, capítulo 2. João, capítulo 2, do versículo 14 ao 23, nós vamos ler. Alguns textos. Hoje você, acredito que breve, mas João 2. Todos acharam? Amém. Então Jesus chega no templo e no versículo 14 diz assim: achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e cambiadores assentados. Alguém tem outra versão para cambiadores? Cambistas. Cambistas, os que faziam trocas, né? Barganha, os primos, os primos, os que fazem negocinho, tudo amigo. E Jesus encontra esse povo lá, e tendo feito um azorre, alguns dizem chicote, é isso? Azorrague. Cordas. Sim, algum tem outra palavra? Azorrague mesmo, para todos? Ok. Lançou fora todos do templo. Também lançou fora quem? Os bois, as ovelhas. E espalhou também todo o dinheiro. E derrubou todas as mesas. Veja que interessante é que ele não põe para fora só os que estavam vendendo, mas o que estava sendo vendido. Interessante isso. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda, ou de barganha, de negócias. E seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorou. E responderam, pois, os judeus e disseram: que sinal você nos mostra para você poder fazer essas coisas? E Jesus respondeu e disse-lhes: eu vou derribar esse templo e em 3 dias eu vou levantar. E eles disseram: em 46 anos este templo foi edificado e você só vai levantar em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Ele falava do quê? Do santuário do seu corpo. Ainda lendo, para nós ganharmos tempo, em 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 3, um pouquinho para frente. Primeiros Coríntios 3, 16, versículo 16 em diante. Diz assim, acharam? Sim. 1 Coríntios 3, 16 em diante diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Aonde o Espírito de Deus habita? Nós. Em qual parte do nosso ser? No Espírito. No Espírito. Se alguém, versículo 17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é sagrado, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porque está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia.
E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são o quê? Vãos. Ah, peraí, Deus então está chamando os pensamentos dos sábios de nada. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. 1 Coríntios 3, 16 em diante. Estamos agora no versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Ainda um último texto, antes de nós orarmos e iniciarmos a explanação. Efésios 2, 20. Efésios 2, 20. Achamos? Amém. Eu estou tão prática que você não tem noção. Aleluia. Efésios 2:20 então diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, ou a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário santo, ou templo santo, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus aonde? No Espírito. Amém. Até aqui, pois nós vamos ver mais 2 textos. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, e nós pedimos que a tua graça, que já está sobre nós, e a tua misericórdia que se renovaram, nos ajude, ó Deus, a romper todo sofisma, toda religiosidade, tudo aquilo que tem atrapalhado as nossas vidas, de compreensão, ó Pai, e de alcançar a mente de Cristo. Leva-nos além de nós, Senhor, além de toda a fadiga, além de tudo que tem, Senhor, nos sugado até, mas através do poder do Teu Espírito, Senhor, do poder do Teu amor, nós corremos para trás até a Tua presença, nós já estamos na Sua presença, vivemos a Tua presença e declaramos falência a toda obra do mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Jesus, quando estava aqui, ele foi a um templo. Amém? Ok. Hoje nós sabemos que nós somos o templo. E o templo, naquela época, o templo tinha, assim como nos tabernáculos, haviam algumas partes no templo. Amém? Eu aceito, irmã. Na verdade, o tabernáculo, o templo, as sinagogas não tinham o mesmo desenho do tabernáculo, certo? Mas o tabernáculo aponta para nós. Obrigado, querido. Deus abençoe. Amém. Bem-vindos, boa tarde. Então, o tabernáculo, ele aponta para o templo, que havia, então, tem o lugar do átrio, o lugar do santo e o santíssimo lugar. E nós sabemos que o átrio aponta para o corpo, o santo aponta para a alma e o santíssimo aponta para o espírito, onde Deus habita. A arca ficava no santíssimo, a nossa alma, que é a nossa mente, vontade e emoções, fica no santo lugar, e o corpo, que é o átrio, então ali a simbologia do templo. E hoje entendemos então que nós vimos aqui em Efésios e vimos em Coríntios que hoje nós somos o templo do Espírito. Amém? Amém. Glória a Deus. Se nós somos o templo do Espírito e Deus habita em nós hoje, a pergunta que eu faço e que o Espírito Santo nos faz, será que o zelo pelo templo mudou ou não? Não. Será que Deus hoje tem menos zelo pelo templo dele? O Espírito Santo tem menos zelo do que tinha na época de Jesus? Será que Jesus hoje tem menos cuidado ou tem menos importância para ele, o templo? Eu diria até que hoje ele tem muito mais importância para o Senhor do que tinha na época. Muito mais. A loucura que está acontecendo. Porque hoje o templo somos nós. Que hoje ele não habita mais em
lugares feitos por mãos humanas, mas ele habita onde ele criou. Aleluia. Você e eu somos obra das mãos do Altíssimo. Ninguém pode ter te desenhado, pode ter feito a sua arquitetura da melhor maneira possível. Somente Ele te fez, e Ele te fez do melhor, porque você é obra-prima de Deus. Eu sei que eu e você, às vezes, causamos algumas reformas. Sim. Eu sei que eu e você, às vezes, causamos alguns probleminhas, derrubamos umas paredinhas, pintamos de outra cor, né? Fizemos ali uns ajustezinhos, né? Deixamos aí umas gambiarrazinhas acontecendo no meio do caminho, mas você e eu somos edifício, casa, morada do Espírito. Para a glória de Deus, a Bíblia diz isso. Amém? Você e eu vimos e sabem vocês que vocês são morada. E Jesus mesmo falava do templo, falando do seu corpo, quando ele disse que ele ia derrubar, já se referindo que ele era o templo do Espírito. Assim como nós hoje o somos. Mas, o que é interessante é que o que a palavra zelo significa? Vamos lá. Cuidado, o que mais? Amor. Amor. O que mais? O que é ter zelo por alguma coisa? Cuidar, né? Cuidar. Alguém mais quiser dar um Google aí rapidinho? O que é zelo? Carinho. É, Né? Porque o filho de Deus dá pra gente, né? Tudo que Sim. melhor. mas Jesus foi falado e foi citado os discípulos lembraram do texto: zelo pela tua casa me consumirá. Nossa, que cuidado é isso que me consome? Consumir é me deixar extinto, é acabar comigo, mas num sentido ruim, será? Será que é isso que ele está falando, que é algo ruim ter zelo? Não. Mas ele está falando que é algo tão importante que mais nada vai tomar a minha atenção a tal ponto de eu cuidar desta casa, cuidar desta morada, onde eu não vou permitir que nada venha a ofender o dono da casa, venha a atingir a moradia, mas o importante aqui é a moradia ou é quem mora nela? Quem mora nela. Ah, quando nós chegamos aqui até a nossa casa, que nós já podemos chamar aqui a nossa casa, né, da irmã Samira aqui, se alguém com desprezo começar a subir nos sofás, a jogar a almofada para cima, né, fazer alguma coisa, sujeira no banheiro, está demonstrando desrespeito com a casa ou com a dona? Com a dona. Então, quando ele fala o zelo pela sua casa me consome, ele está dizendo que, na verdade, ele está mais ocupado com o dono da casa. Amém? Coisa que me parece que os homens que ali estavam não estavam muito preocupados. Porque eles estavam fazendo o quê? Negócios. Ah, então é pecado fazer negócios? Não. Aí tem que estender um pouco do contexto e brevemente o que acontecia. O povo ia até os templos e deveriam apresentar sacrifícios. Na época da lei, você tinha que levar animais, porque os animais eram o símbolo da expiação dos pecados. Muitas pessoas iam de viagem, muitas pessoas não tinham condições, ou tinham mais condições que as outras, e as deixavam até para comprar ali. E aí, então, o ano que vem eu vou voltar mesmo, pecava mesmo, e eu comprava lá e o animalzinho. Então não havia mais um zelo. E a coisa ficou tão grande que já virou negócio. Mas é só naquela época. Hoje, graças a Deus, hoje ninguém vai na casa de Deus buscando nada. Nada. Hoje a gente vai todo mundo deliberadamente, com o coração só para se doar. Ninguém quer buscar bênção, ninguém quer ser nada, só quer dar. Né, irmãos? Aleluia. Mas ninguém promete prosperidade, ninguém promete mais nada. Todo mundo fala que a cruz é o caminho, que você tem que negar a si mesmo
e que seguir a Cristo é uma vida de sacrifícios, que Deus abençoa sim, mas que eu não vou buscá-lo pela bênção, eu vou buscá-lo por Ele, pelo amor que Ele teve por mim, que por mais que Ele não deseje me dar nenhuma bênção, e não é verdade, porque Ele quer te dar, a maior bênção Ele já te deu, porque foi Jesus Cristo na cruz. Se mais nada Ele te desse, você já tem tudo. Verdade ou não? Amém. Obrigado, ouvimos um amém. Aleluia. Você e eu já temos tudo. Jesus na cruz. Estávamos condenados a viver a eternidade longe, mas Ele nos trouxe para perto em Cristo Jesus. Mas então estes homens estavam ali. Vamos lá. Estes homens estavam fazendo este comércio. Se nós formos avaliar, os homens então ali tinham uma linha de raciocínio e sabemos então que a semelhança do tabernáculo era átrio, santo e santíssimo. Eles não iam entrar então ao lugar para entregar ali ao sacerdote o seu animal para fazer o seu sacrifício em substituição dos seus pecados. Eles compravam isso aonde? No mercado. Ali no mercado que estava mais provavelmente na área considerada ali perto da entrada do templo, o que nós poderíamos chamar do átrio. E esses raciocínios eram apresentados, então aí eram feitos os sacrifícios. Então nós podemos dizer que tanto na questão do raciocínio quanto na questão do físico, no corpo e na alma, então, havia uma mentalidade, uma linha de conduta, uma linha de pensamento que ia contrário àquilo que de fato era o entendimento do que deveria ser a compreensão de quem é o dono do templo, de quem é o morador do templo. Faz sentido o que eu estou dizendo? Quem é o morador do templo? O Espírito Santo. Então, hoje, o Espírito Santo não requer mais que eu e você façamos sacrifício. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas, será que eu e você ainda não estamos apresentando a Ele alguns bois e ovelhas e tentando fazer algum negócio? Como e quando a gente faz isso? Quando, talvez, a gente não tenta arrumar alguma solução, ou barganhar, ou pede algumas coisas para Deus, no sentido de, olha Deus, se o Senhor fizer isso, vai acontecer aquilo, e isso vai ser muito bom, então como eu estou precisando daquele outro, por favor, Senhor, faz isso aqui, me dá essa bênção, faz aquele outro lá, e aí então eu começo a ofertar um certo boi. Eu começo então a tentar ver se eu convenço a Deus, tentando dar um certo sacrifício até de algumas coisas. Olha, Senhor, talvez eu fique até num certo jejum, eu não como chocolate, talvez uns 2 meses, dura 2 dias, eu dou uma escapadinha aí. Né, eu faço alguma coisa, Senhor, aí eu não como, mas o meu coração está morrendo de vontade, eu estou querendo comer, adianta sacrifício, a Bíblia diz, mais me vale obediência do que sacrifício. Obediência eu quero e não sacrifício. E aí então eu começo essa coisa, esses pensamentos vêm, e Jesus não só expulsou quem vendia, mas todos os produtos da venda. Então o zelo que está no Espírito, a vida de Deus que está no meu e no seu Espírito, deve ser tamanho que a nossa alma esteja em conformidade com aquilo que o Espírito Santo quer nos levar a conduzir e entender que não é por sacrifício, não é por força, não é por violência, mas é com uma disciplina do Espírito Santo na nossa vida, que vai sim exigir de mim e você uma atitude coerente, mas é uma atitude que vai caminhar numa direção espiritual e não numa direção carnal. Entende o que eu quero dizer? Então eu não vou gerar algo no meu espírito porque eu estou fazendo algo primeiro na minha carne. Não é isso, é porque veio uma direção do meu espírito, eu estou fazendo uma atitude, mas baseada numa orientação do espírito. Entendem? O que eu quero dizer é que se fosse a carne que movesse o espírito, nós não precisávamos do Senhor. Alô? Estão entendendo o que eu quero dizer? Eu não estou dizendo que nós não temos que tomar alguma atitude, nós temos que ter atitudes inspiradas pelo Espírito, e não o contrário. E não tomar atitudes que venham a comover, ou a fazer com que o Senhor se comova conosco, e quem sabe
faça alguma coisa. Não, não é isso que a palavra nos diz. Então, ele tem nós temos que buscar essa consciência de que este zelo da vida de Deus que habita dentro de nós. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos negociando dentro da nossa alma, dentro da nossa linha de raciocínio, dentro daquilo que nós temos permitido circular dentro da área do templo, que é eu e você, que somos nós. O que tem andado no templo aí do Senhor? Se Jesus hoje chegar, ele vai preparar um chicote aí de cordas, ele vai falar, oi, vamos pôr para fora esses raciocínios aqui, vamos jogar fora esse monte de que não tem nada a ver com o pensamento que eu pus no teu espírito, que a minha palavra tem dito, porque você está indo baseado pela lei ainda, você não está entendendo que não é por obras, mas é pela fé. E irmãos e irmãs, a fé nunca foi para eu e você podermos ter condições de pedir mais, com mais convicção as coisas para Deus. Nunca foi para isso. Fé não é para que eu tenha mais certeza de que eu vou receber. Fé é para que cada vez mais eu tenha condições de obedecer e de confiar que é Ele que cuida de mim. Não é para eu pedir, mas é para eu ouvir. Quanto mais fé eu tenho, mais eu ouço. E quanto mais fé eu tenho, por incrível que pareça, menos eu peço. Oi? Mas é aquele versículo, pedir, dar-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vamos ver o contexto. Obrigado pela pergunta, eu vou até voltar nesse texto aqui, Mateus. Não, entendi o que você quis dizer. Sim, mas a nossa prioridade deve ser ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor. Não pedir, não seja uma prioridade, mas sim Só é que quando a gente lê esse texto de Mateus, lugar, vamos falar assim. Quando a gente lê esse texto de Mateus, quando ele fala pedir, o que ele está pedindo? Nos ensinando a pedir. É esse contexto que muitas vezes a gente não percebe, né? Então a fé é muito mais, como eu tenho dito aqui, para nós obedecermos do que para pedir. E obviamente que a palavra Jesus nos ensinou a pedir. Eu não estou dizendo que nós não temos que pedir, não é isso. Por favor, não é isso que eu disse. Mas é diferente quando você pede algo primeiro no Espírito, né? Pedir e dar-se-vos-á. Perdão aqui, eu só estou procurando o texto para poder... Eu sei que é Mateus, mas me fugiu agora, me pedi. 7:7-11. Isso, Mateus 7. Obrigado. Não deis aos homens coisas... pedir, dar-se-vos-á, falando de coisas boas, né? Mas olha só, o contexto é que lá, vindo no contexto de tudo que está sendo falado, porque a gente sabe que o texto ele não foi escrito com separações, né? Mas ele está falando de não andar ansioso no capítulo 6. Ele vem, não ande ansiosos, olhem para as aves dos céus, vocês não podem ter as suas preocupações, não se preocupe com aquilo que vocês vão comer, com aquilo que vocês vão vestir, né? Salomão não se vestiu em toda a sua glória como nenhuma erva do campo, tal. Não fiquem ansiosos. Não, os gentios não conhecem essas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam de todas elas. Não fiquem ansiosos, buscar primeiro o reino de Deus. Basta cada dia o seu próprio mal. Não julguem, porque com a mesma medida que vocês julgarem, vocês vão ser julgados. Tirem o cisco
né, não querem tirar o cisco do olho do seu irmão antes de tirar a trave do seu, tira primeiro essa trave do seu olho, não deem aos cães as pérolas, ou seja, não compartilhe, não jogue as preciosidades do reino para quem não se mostre. E quando você pedir, dentro desse contexto de não estar ansioso, dentro de uma posição de crer que você pediu ao Pai em fé, dentro do propósito de estar buscando o reino, de não estar julgando o seu irmão, de você não estar avaliando ou querendo provar que você tem uma pérola de grande valor e os outros não têm. Estão dentro desse contexto. Você vai pedir e você vai receber. Porque se a gente isola do contexto, eu vou pegar e vai virar pretexto. Então todo o texto, e aí continuando, qual o pai que dá coisas ruins ao seu filho e tal, e ele continua, entra pela porta estreita, entrar pela porta estreita, porque a larga é espaçoso, e aí ele vai falando de falsos profetas. Então assim, quando eu tenho que pedir ao Senhor. Por quê? Quando eu peço, eu mostro que eu confio, eu mostro que eu tenho Senhor, é o Senhor a minha fonte, é o Senhor, mas é uma diferença de eu ficar, Jesus ensina, não fique como os hipócritas e fariseus que ficam com vãs repetições, achando pelo que o seu muito falar, que vai conseguir alguma coisa do Senhor. Está lá em Mateus 6, um pouquinho para trás. Não, né, Mateus 6, quando orares, não sejais como os hipócritas, 6:6, que gostam de orar em pé e tal, e serem vistos e fiquem, então, orando, não useis de vãs repetições, versículo 5 e depois versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Então, esse pedir e recebereis é dentro de um contexto de exatamente da fé de quem obedece. De zelo, né? De quem tem o zelo pela casa. Por exemplo, o meu filho sabe que quando ele me obedece, quando ele pede, ele recebe. Mas antes de obedecer, eu tenho que ouvir. Antes de pedir, eu tenho que ouvir. Quando eu dou uma ordem para ele, ou uma orientação, se ele não tiver fé do que eu estou falando é o melhor para ele, porque ele quer fazer outra coisa, e quando ele para questionar a ordem que eu dei, ele já me desagradou. Falei, filho, faz só o que eu estou te pedindo, que eu sei por que eu estou pedindo. Eu não está vendo o outro lado da moeda, eu estou vendo, eu já tenho 50 e alguns. E você, né, começou agora. E o nosso coração que às vezes é enganoso? Né? Então, a vida ensina. Aí, quando você vê um filho pronto, responsivo, que obedece de pronto, não é que Deus vai ter Deus não tem as suas preferências, não é isso. Mas tudo que eu planto, eu colho. Então, se eu colho obediência, porque a palavra diz que todas as promessas do Senhor estão o sim e o amém. Então, se tudo que ele já prometeu já está o sim e amém, por que nós não recebemos? Vamos fazer uma análise, autoanálise agora, né? Todo mundo no divã. Por que se Deus prometeu tudo para nós não temos esse sim e amém? Alguém aqui tem? Todos? Eu não tenho. Vamos fazer, a culpa está de Deus, então. Vamos agora todo mundo joelhar e começar a gritar e reclamar com ele. A culpa é dele? Não. Não é. Então, se o problema não está com ele, está com a outra parte. Qual é a outra parte? Nós. Então, se ele já nos deu as promessas, e junto o sim e o amém, o que está acontecendo? Nós não estamos crendo nas promessas. E nós estamos tentando dar um jeitinho. E a Bíblia só nos dá os exemplos. Abraão, né, vai lá com a Agar, para não falar rápido, né, e dá um jeitinho. Então a gente está tentando, vira e mexe, dar um jeitinho nas coisas. E aí gera a segunda carne, e a carne vai militar contra o espírito. E aí a gente, dando um jeitinho, fica com pensamentos na nossa mente, tentando negociar com o Senhor. Jesus chega e fala, oi, vamos limpar a casa? Eu tenho zelo pela minha casa.
Você não é uma casa qualquer, você é morada do Espírito Santo. Eu habito em você. Não deixe esses bois mugindo na sua orelha. Não deixe essas vacas falando na sua cabeça. Não deixe esse peso da ansiedade, não deixe esse peso de informações equivocadas, essas aves que estão aqui pensando que se você ofertar essas coisas, você vai ter, então, um sacrifício que é aceitável e bênção vai vir sobre tua vida. Não é isso que vai agradar o Espírito. Ainda mais o meu, que habita dentro do céu. E que é morada. Nós lemos aqui, não, em Coríntios, não sabeis vós que vocês são templo, não destruam um templo, vivendo na alma. Como que eu destruo o templo do Espírito? Não dando voz ao Espírito. Ele vai perdendo espaço. Eu vou apagando, extinguindo. Paulo ensina, não extinguais. O Espírito Santo não entristeçais. Como? Ele vai falando, ele é gentil, ele vai gerando em nós incômodos. Olha, não é assim. Sabe aquela vontade que dá de orar e você abre a janela para esperar ela ir embora em vez de orar? Isso acontece comigo. Tem aquele desejo, aquele texto de ler a palavra, um versículo que seja. Ah, mas agora eu estou apertado, não vai dar tempo. É o Espírito Santo querendo falar comigo e com você. Ah, mas isso é muito crentice. É carolice isso. Não, nós estamos no outro tempo agora. Hoje é outros papos. E o Espírito Santo está lá, querendo falar comigo e com você. Os discípulos lembraram, o zelo pela minha casa me consumirá. Quem usava esse texto foi o salmista no Salmo 69, e hoje não vai dar tempo. Talvez semana que vem a gente leia o Salmo 69. No versículo 9 ele fala, porque o zelo da tua casa me devorou e as afrontas dos que me afrontaram caíram sobre mim. Se você e eu lemos o Salmo 69 como uma oração interna, entendendo que os inimigos estão na minha e na sua alma, leia o Salmo 69 encarando por este aspecto. Meu Deus, eu não sei você, mas eu fui impactado hoje. Eu fui impactado hoje vendo o que a minha alma faz comigo. Eu me atolei em profundo lamaçal. Eu não podia ficar em pé por conta das profundezas das águas que me levavam. Olha o que a nossa mente faz. Será que é só a minha mente que é assim? Então leia em casa o Salmo 69. Quem sabe nós falemos sobre ele na próxima. Porque ali está o texto que foi citado. O zelo pela tua casa me consome. Também foi citado esse texto em em 1 Reis 19, quando Elias foge de Jezabel, e ao entrar na caverna, no capítulo 19, ele fala, eu sou tão zeloso pelas tuas casas, pelas tuas coisas, ó Deus, que só eu fiquei, e Deus fala, o que você veio fazer aqui? E Deus, quando faz passar terremoto, faz passar um monte de coisa, e só fala com ele no sussurro, isso também aponta que Deus está no meu e no teu espírito, não é através de coisas externas que Deus vai falar conosco. A voz que você e eu precisamos ouvir já está dentro de você. Alô? Já está dentro de você. A Bíblia diz que a unção que vos guiará e ensinará todas as coisas já está em vós. O que nós temos feito com esta unção? E esse pedir é para pedir no nosso espírito, não pedir para fora. No sentido, claro, eu tenho que pedir oração, irmãos, eu estou com dificuldade, não estou conseguindo, orem por mim, amém. Aí, eu não estou negando, aliás, temos que congregar, temos que estar em família. Mas, queridos, vamos parar de trazer barganha e negócios quando nós não estamos fazendo nem o básico, que é cuidar do dono da casa. Quantos cremos que somos moradas de Deus, amém? Somos moradas de Deus no Espírito? Ok. Quantos falaram com ele hoje? Como foi a noite dele hoje, na sua casa?
Como é que ele amanheceu hoje? O que você deu de café da manhã para ele hoje? E o almoço? Porque o pai procura. A minha bebida e comida é fazer a vontade. Então, no espírito, o teu espírito tem uma necessidade de fazer algo com o Espírito de Deus e espera que você faça. Porque, afinal de contas, ele mora em você. E, às vezes, que ninguém nos ouça, mas uma vez ou outra, é bem difícil acontecer. Mas é muito raro, hein? Você e eu sentimos um buraquinho no nosso coração, um vazio. Beira, às vezes lembra alguma coisa parecida com desespero. É falta dessa comunhão no Espírito. É falta de falar com o dono da casa. É porque a gente está conversando mais com boi e vaca e negociando lá fora, ao invés de entrar no Santíssimo e expulsar essas coisas todas e falar, Senhor, me perdoa, eu estava tentando negociar para ver se eu conseguia, através da minha mentalidade, botar ordem na casa, mas a casa é tua, não é minha. Eis-me aqui, Senhor. Alinha essa casa, limpa essa casa, faz a faxina, limpa-me com o teu sangue e ficarei limpo. E nós voltemos a ter zelo, respeito. A palavra está tão em desuso hoje em dia. Respeito pelo dono da casa. Que nós tenhamos consideração, um mínimo de educação. Ele não é inquilino. Oi. Ele não é inquilino, ele não paga aluguel para você não, ele te comprou. Alô. A escritura está assinada com sangue. Está assinada com o sangue de Cristo. Quando o diabo vem bater na porta, vai no cartório reivindicar, os anjos apresentam, tá aqui, ó. A Cleo, não pode, ó, comprada pelo sangue do Cordeiro, aleluia. A Reda, tem dono. O José, tá fora. Vai fora, tem dono. Você não pode chegar perto, meu. Não tem para ninguém. Nós somos dele. Nada nos arrebatará das mãos do Senhor. Amém. Possamos cair na consciência, trazer essa consciência de forma mais palpável, tangível. Eu digo para mim mesmo, irmão. Nós não nos percebemos o quanto o dia a dia nos engole, nos devora. Às vezes aquela passagem, ele está como leão, imitando o leão, buscando quem possa tragar. Eu ficava às vezes imaginando, né? Alguma situação ali, alguma coisa. Gente, é o dia a dia da gente. Quando você vai ver, você está indo. Parece que está sendo mastigado. E qual foi a brecha que eu dei? Não zelei pela casa que sou. Eu quis abrir a porta, não deixei o dono abrir. Eu fui abrir a janela para dar a cara. Deixa ele abrir. Porque se Jesus dá as caras, você vai ver como a coisa muda. Ele põe para correr tudo isso aí, põe a bagunça todinha em ordem. Toda a pressão, ainda que continue, é diferente. Porque os judeus perguntaram, o que você está pensando que está fazendo? Mas quem voltou para trás? Pergunta se alguém deles voltou atrás. Eu vou ficar. Não ficou nenhum. Porque a autoridade dele não veio de homens. Eu e você podemos gritar, esbravejar, fazer tudo no braço.
Dali 5 minutos acontece tudo de novo, porque foi no braço. Mas quando é no espírito, quando você e eu fazemos no espírito, permanece, porque veio do Senhor. Amém? Estão me entendendo, querido? Amém. Pai, nós queremos e pedimos, Senhor, nessa tarde, que o zelo pela tua casa, que somos nós, volte e consuma tudo aquilo que não te convém. Toda a pária, todo o feno, todo o comércio, toda a barganha, toda a estrutura de raciocínio que compete ou impede, ou as duas coisas, de fluirmos na vida do teu Espírito em nós. Tem misericórdia, Senhor. Purifica-nos, santifica-nos na tua palavra. E leva-nos, ó Deus, a caminhar no cumprir do teu chamado, do teu propósito. Que não venhamos a destruir este templo. Tem misericórdia. A palavra diz, e Jesus mesmo deu o exemplo, de que outros quiseram destruir o templo e ele mesmo foi reerguido pelo poder do teu Espírito. Não foi Jesus quem destruiu. Então que nós também não o destruamos, que nós tenhamos o zelo de cuidar do espírito, da alma e do corpo através da tua direção. De cuidarmos da nossa saúde física, mental, de termos uma disciplina no espírito, uma disciplina daquilo que vemos, falamos, fazemos, assistimos, aquilo, Senhor, que pensamos, lemos, aquilo, Senhor, que praticamos no nosso físico, saindo, Senhor, da letargia, de uma vida sedentária, Senhor, fazendo coisas saudáveis, porque temos que cuidar do templo que é o teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos exemplo e testemunho em todas as áreas, para assim glorificar o dono da casa, que é a tua presença em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Obrigado, Senhor. Que seja assim na minha vida, Pai, na minha casa, na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Que você tenha o zelo pela casa do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.